Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria e gratidão à espiritualidade por estarmos aqui mais uma noite, né, pelo canal da TV União Espírita de Barreiras, buscando, né, aprender um pouco mais pelas nossas palestras, né, sempre voltada para o entendimento da vida sobre a luz da doutrina espírita. Nós somos muito gratos, apesar de não podermos estarmos presenciais, mas estamos aqui realizando esse trabalho online, e a nossa gratidão por você compartilhar conosco, né, esse momento aqui. Hoje vamos ter mais um aprendizado, né, com um tema bastante interessante, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra, né? E quem vai falar conosco hoje é o nosso irmão Marcos Lânio Lacerda, de Brasília, né? Que logo mais já vai estar aqui ao vivo conosco. Então, para que a gente possa já ir interagindo, né? Aguardando mais alguns irmãos para estar conosco, eu vou ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que diz: estás mergulhado no oceano do amor de Deus, jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, plenificando-te completamente. Então, para que a gente já possa ir interagindo, né, se acalmando, para que possamos, assim, estar preparados para esse novo momento de aprendizado aqui, né, com o nosso irmão Marcos Lânio, né, lembrando que o Marx, né, ele é expositor da doutrina espírita, diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, né, o SECAL, Lago Oeste, né, no Distrito Federal, ele é monitor do ESG, de mediunidade, de EAD, de evangelização, do Evangelho Rede Vivo da Federação Espírita Brasileira e expositor espírita para a paz da evangelização infantil e juvenil da CESB. Então, assim, esse trabalho, né, um trabalhador aí do Cristo, dando a sua contribuição, né, a nossa gratidão, Marcos, por estar aqui conosco nessa noite, né, nos presenteando aqui com sua presença, né, chegou rápido de Brasília, né, então seja muito bem-vindo. Então vamos, para dar início, né, aos nossos trabalhos, vamos fazer a prece inicial. Quem desejar pode fechar os seus olhos, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, e aí do seu lar, que possamos sentir essa vibração de estarmos unidos em pensamentos e abrindo assim os nossos corações para sentir o abraço do Cristo em nossas vidas, em nossos lares, e que a espiritualidade amiga, responsável pelo trabalho, possa sim envolver o nosso irmão Marciane no seu lar, o intuindo, e que nós também possamos estar envolvidos para absorver esse aprendizado e pôr em prática no dia a dia. Que assim seja. Então, com você, Marcos. Lembrando, gente, que quem desejar, né, pode ir deixando no chat perguntas ou alguma dúvida, né, durante a palestra, que no final, né, teremos um tempinho para ser respondidas. Muito obrigado, Luciana. Olá, amigas e amigos que nos veem e nos ouvem.
É uma alegria muito grande estar aqui para falar de um assunto da maior importância, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pedimos para que nós possamos colocar os slides que nos orientarão a sequência de estudo que nós pretendemos fazer nesse encontro de hoje. Na verdade, nós vamos conhecer um pouco melhor esta obra e vamos conhecer um pouco melhor ainda os bastidores desta obra. Poucas pessoas se atêm a estudar isso, porque é um fato pouco, vamos dizer assim, comum, e nós vamos perceber isso ao longo da exposição. Então, nós gostaríamos de começar dizendo que o Pentateuco Espírita, como nós sabemos, são as 5 obras fundamentais da doutrina espírita, começando em 1857 com o Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada, em 1861 com o Livro dos Médiuns, em 1864 esta obra que estamos examinando hoje, e em 1865 O Céu e Inferno. E por fim, coroando a sequência de obras, Allan Kardec produziu em 1868 o livro A Gênese. Mas nós queremos hoje ficar atento a este aqui, que é o que nos apetece nesse encontro tão abençoado. Para isso, nós trouxemos aqui um dado interessante. Essas aqui são as publicações em português até setembro de 2021, lá da Federação Espírita Brasileira. Aqui, obviamente, não estão todas as obras publicadas, porque tem várias editoras. Nós tomamos aqui apenas para referência a editora Federação Espírita Brasileira. Nós vemos aqui a quantidade de livros que foram impressos, que foram doados, vendidos, enfim, os livros que foram colocados à disposição do público. Chegamos a um total de 222 milhões e 250 livros. Veja que desse total, 4.733 representa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, 46% de todos os livros publicados pela FEB, no que diz respeito ao Pentateuco, são todos eles o Evangelho segundo o Espiritismo. Por aqui, minhas amigas e meus amigos, nós notamos um destaque. Mesmo o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, é 25,7%. Né? Se nós observarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo tem algo diferente, porque ele é realmente um que se impõe quando se busca conhecer o Evangelho de Jesus. Bom, como dissemos, vamos dar uma olhadinha nos bastidores do nascimento dessa obra, porque ela não é uma obra qualquer. Não que as outras 4 não sejam obras importantes, não é isso. É que essa obra tem um quê de especial que nós vamos descobrir o que é. Bom, se nós buscarmos um livro que se chama Obras Póstumas, que foi publicado 21 anos depois que Kardec desencarnou, esta obra Kardec, na verdade, não a publicou enquanto estava encarnado, porque eram anotações pessoais dele, em que ele provavelmente não se julgava ainda em condições de publicar, ou não publicaria, ficaria com elas apenas para o seu controle pessoal. Mas os continuadores de Kardec, sob a autorização da sua esposa Amélie Boudet, fez, então, a decisão de publicar. E nós vamos encontrar, nesta obra, um determinado extratos, que ele chama de extratos extensos do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Na verdade, nós pensamos que Kardec estava tentando escrever esse livro, mas ainda não se julgava adequado. E ele coloca vários extratos, várias passagens em que ele vai tratar de maneira sucinta, não obstante de maneira concisa. Vários. Tem um que nos chamou a atenção. Esse aqui, ó, Imitação do Evangelho. Todos os outros são interessantes. Recomendamos às amigas e aos amigos que leiam esta parte do livro, a Gênese, do livro Obras Póstumas, porque é muito interessante. Você vai saber de coisas que você não saberia se não tivesse acesso a isso. E uma dessas é essa aqui, Imitação do Evangelho. Aí nós vamos entender por que está lá. Sabe por quê? Porque esse livro, quando foi publicado pela primeira vez, não recebeu o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Recebeu o nome de Evangelho, a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec colocou esse primeiro título dele. E era esta obra que nós tínhamos aqui, ó, bem claramente, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Foi a primeira publicação dela. Lá no original, nós temos aqui, em francês, né, as
as características claras. Então está escrito imitação em francês em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na outra página, a capa frontal, imitação do Evangelho, e aqui era a primeira edição francesa, que foi de 18 de abril de 1864. Bem, esta obra vai ter a sua modificação de nome, nós vamos saber por quê. Bom, no dia 9 de agosto de 1863, Kardec estava num lugar da França que se chama Ségur, ou Ségur, eu não sei pronunciar, me perdoe. E lá, Kardec vai tratar sobre esse assunto, porque tem um médium, que é o senhor, que ele aqui omite o nome para preservar a personalidade da pessoa, ele vai falar desse médium. Para a gente saber onde é esse tal de Ségur, ou Ségur, nós estamos aqui vendo, aqui logo abaixo, na base do slide, circulado em vermelho, olha aí, circulado em vermelho, onde fica Ségur. Só para a gente ter uma ideia, a Paris, onde Kardec morava, fica lá em cima. A distância entre Paris e Ségur, como naquela época como hoje, é cerca de 600 e poucos quilômetros. Dá mais ou menos hoje de carro umas 6 horas e 30 minutos de viagem. Ou seja, é uma distância significativa e Kardec estava lá. Bom, vamos ver os comentários de Allan Kardec sobre esse momento da vida dele em que ele estava voltado a construir esse Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, ele faz primeiro uma anotação. Ele diz assim, eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, o senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Então, Kardec vai falar de coisas que só ele estava sabendo e que o médium vai apresentar para ele aqui informações que vão surpreender. Então, vejamos aqui esclarecido por que ele mudou o título do livro. Bom, Kardec fez uma pergunta aos espíritos que foi levada através do médium. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Veja, Kardec estava em Ségur e essa comunicação vai se dar lá em Paris, no nosso primeiro centro espírita, propriamente dito, né, o lugar onde Kardec fazia as experiências, que era a Sociedade de Espírita de Paris. Aí, a resposta que foi dada é essa. Isso por via mediúnica, então é um espírito falando através desse médium. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. Olha o alcance do livro. A vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes, retirará dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Veja que o alcance da obra é geral, é social e é também religiosa. A dúvida tem que ser destruída, diz o Espírito. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam, ou seja, prepararam o terreno para que essa obra viesse. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais que nós estávamos e ainda estamos muito hoje envolvidos. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Então veja que há um guia de Kardec, um guia para a construção dessa obra,
E esse espírito que está comunicando se coloca bem abaixo e pede para ser incluído como um dos fiéis, como Kardec o é considerado. Bom, Kardec faz uma pergunta logo em seguida. Que dirá o clero? Bom, a resposta é: o clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais o clero baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, o clero poderia aceitar. Agora, porém, tu entrastes por um novo caminho, no qual não poderá o clero acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Então, repetirá, segundo esse espírito, e repetiu realmente o que aconteceu quando o Evangelho chegou na Terra. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Então veja que o Espírito já sabia que, além do Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros viriam. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é. Olha que informação importante. O Espiritismo não era só filosofia e nem só ciência. O Espiritismo é também religião, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Então veja que essa obra iria trazer muitas dificuldades para Allan Kardec, porque ia mexer com muitos interesses da própria igreja e de outras tantas crenças. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Então o Espírito já anunciava o problema e avisava Kardec para se preparar. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Essa foi a primeira comunicação em agosto daquele ano de 63, do século XIX, 1863. Mas veio uma segunda, que aconteceu em Paris, no dia 14 de setembro de 1863. Kardec diz: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro em Saint Adresse. Agora Kardec já estava em outro lugar, não estava mais na Vila Ségur, estava em Saint Adresse. Esse Saint Adresse existe até hoje. É uma localidade que está aqui, ó, na foz do rio Sena. Nós vamos ver aqui que ela fica um pouco mais próximo de Paris, cerca de 200 quilômetros. Então, aqui o rio Sena, e nós vamos ver aqui a cidadezinha, ou a vila, na época, vila, em que Kardec tinha um lugar onde ele passava. Era como se fosse uma casa de campo. Bom, aqui a gente sabe que leva aí uns 200 quilômetros, 2 horas de viagem, 204 quilômetros, para se atingir a localidade. Portanto, também não era tão perto, considerando que naquela época viajava-se de trem, que era a vapor, e carruagem. Então, nós sabemos que era uma viagem custosa. E esse espírito diz: quero falar-te de Paris,
porque ele sabia que Kardec estava lá em Saint Adresse. Embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que o teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano da tua obra, plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão completamente. Aqui eu quero que a gente observe esse detalhe que nós grifamos aqui. Ó. As minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com a facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Ou seja, Kardec foi o tempo todo inspirado, intuído para que essa obra nascesse. E não só por um espírito qualquer, foi pelo próprio Espírito Verdade. Estava ao lado dele enquanto essa obra foi elaborada. Vejamos a gravidade da obra. Compreendes agora que porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Veja, gente, como é sério isso. Olha grifado aqui. Ó. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e insulamento sagrado. Não era por acaso que Kardec tinha viajado para Saint Adresse. Era lá que ele encontrava a calma, o sossego, a tranquilidade, que Paris, que era um verdadeiro caudal de movimentos, de críticas, de várias pessoas provocando a atenção de Kardec, tirando a sua atenção, eram muitas pessoas. Ele não conseguiria escrever essa obra em um ambiente psíquico tão pesado. Então, os espíritos induziram Kardec a buscar esses dois lugares, Vila Ségur e depois Santo Adresse, para poder trazer essa obra. Então, veja, pessoal, que essa obra é uma obra que foi conduzida pelo mundo espiritual, eu poderia dizer, a inúmeras mãos, né, se a gente pudesse usar essa expressão. Aqui você vê, com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Ou seja, o Pentateuco espírita vamos dizer assim, o cerne do espiritismo. E aqui nós estamos na obra central, porque se você tem duas obras antes e duas depois. E esta obra estava já no processo de acabamento da doutrina espírita, ou seja, chegaríamos a desenhar a doutrina propriamente dita. Né? Então, é isso que eles disseram. Continua o Espírito dizendo, já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. Ele já tinha falado do clero, né? O Espírito Verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão às fileiras dos adversários. Então, vejamos, tinha um plano para enfrentar esse repúdio que viria dos oponentes do espiritismo, que à época eram enormes, os contraditores eram enormes. Bom, termina ele dizendo, adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Veja que é um espírito que já conhece Kardec de outras encarnações, já vem trabalhando na seara do Evangelho há muito tempo. Bem, olha os comentários de Kardec sobre essa comunicação. O plano da obra
fora, de fato, completamente modificado. O espírito sabia disso, é lógico, o espírito estava lá modificando junto com ele. O que, sem dúvida, o médium não podia saber. Então, não tinha como o médium inventar, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito Verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia. Essa comunicação ele não publicou para nós. Então, o Espírito de Verdade já tinha dado as informações de que o bispo de Argélia iria queimar os livros e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Então, Kardec teve certeza que não estava só. Bom, mas tem uma terceira comunicação que nós vamos trazer aqui, pessoal, que só veio a público depois de 21 anos da desencarnação do mestre. Está no apêndice de obras póstumas, exatamente porque mesmo tendo sido publicado o livro Obras Póstumas, o pessoal, por alguma razão, não encontrou ou deixou de colocar, por alguma razão que nós não sabemos, uma terceira comunicação que a FEB, depois que descobriu, em 1900, na década de 70 do século passado, resolveu colocar como apêndice da obra. Então, essa comunicação ela está datada de 20 de outubro de 63. Então, veja, nós tivemos uma de agosto, tivemos uma de setembro e agora temos uma de outubro. Então, nós temos uma sequência. A obra que nós estamos analisando foi publicada em abril de 1864. Não nos esqueçamos para entendermos a lógica da sua construção. Bom, aqui nós vamos ter uma colocação de Kardec. A senhorita V é dotada de uma notável segunda vista, ou seja, ela é uma médium vidente, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, ou seja, ela é médium multiexistencial. Ela está aqui, está vendo o mundo espiritual e está vendo, ao mesmo tempo, o mundo físico. Como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Então, ela poderia se desdobrar e onde um determinado evento estava acontecendo e ali descrever esse evento. Uma vez em Paris, diz Kardec, onde veio passar uns dias, deliberou visitar-me na rua Sainte-Anne, tendo encontrado minha esposa, vez que desde meu retorno de Saint-Adresse me havia retirado para Ségor. Veja como ele foi para Saint-Adresse, depois foi para Ségor de novo. E a fim de que, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Então ele preferiu Vila Ségor, que era um lugar que ele se sentia mais à vontade, mais tranquilo para trabalhar a obra. Então essa mulher foi lá e não conseguiu encontrá-lo. Nosso encontro foi, portanto, impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas, durante a conversa com minha esposa disse para ela: uma vez que não podeis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não podeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? É a pergunta que Madame Amélie Boudet fez à médium. Por um instante, recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda a parte, árvores e flores. Tudo respira a calma e tranquilidade. Veja que a médium não sabia que Kardec estava buscando isso, mas o ambiente era isso. A psicosfera do ambiente era de calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Esse que é superior aos demais, nós já sabemos que é o Espírito Verdade. E esse conservam a saúde, porque nós sabíamos que Kardec estava atravessando dificuldades com a saúde, e também a ida dele para lá tinha também o cunho de respirar ar novo para poder melhorar a própria saúde. Nós sabemos que Kardec vai desencarnar antes do tempo por excesso de trabalho, um sacrifício que ele fez para que a doutrina aparecesse para nós. Pergunta a senhora Amélie, esposa de Kardec: caso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Então eu queria saber o que o marido estava fazendo. Um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho. Então veja que os espíritos sabiam que ela estava lá, os espíritos queriam mostrar para deixar claro
que Kardec estava sendo ajudado. Olha os comentários de Kardec depois disso. Com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constituía-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara estava provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia com muito maior probabilidade supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se, para mim, numa prova do interesse que os espíritos tinham para esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e as minhas atividades. Bem, gente, agora vocês conheceram como nasceu a obra, o bastidor. Vamos falar um pouquinho da estrutura dessa obra, não vamos ter tempo, obviamente, para aprofundar, mas será importante que agora nós já analisemos a edição que veio logo depois da imitação, que foi a segunda edição, que aqui nós estamos tomando como referência. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos destacar aqui uma frase que está lá, que todos nós sabemos, daqui a um pouco nós vamos falar dela, que essa frase é muito importante. Aí você vê a obra dividida em sumário, vários capítulos, depois você usa a própria obra que você deve possuir, ou se não possui, por favor, tenha em suas mãos, porque é um tesouro. E aqui só para a gente reproduzir o que você verá lá, sem objetivo que você consiga ler, isso não é o objetivo aqui. Mas eu quero, antes de fazer uma entrada na obra aprendida, fazer a comparação entre as edições. Aqui, por exemplo, essa é a edição que nós conhecemos como primeira edição. Até o capítulo 23, a sequência é exatamente a mesma. Do 23 para frente muda. Na mudança que Kardec fez, nós vamos encontrar a terceira edição já alterado para mais capítulos, e alguns capítulos foram migrados para outros lugares. Então, vejamos que Kardec aqui fez alterações importantes na segunda edição. Ele sempre fazia isso, sempre melhorava as suas obras, sentido a aceitação, e ele mesmo verificando como tinha sido o seu resultado. Breves apontamentos. Como o Evangelho foi ordenado? Vamos dar uma pensada. Kardec não fez isso aqui ao acaso. Os Espíritos têm um plano. Como é que ele foi ordenado? Olha só como ele diz, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então veja que tem uma lógica, um capítulo se prende ao outro, o que termina no capítulo continua no outro. Então, vamos ver que há uma estrutura desses capítulos que se interligam na estrutura da obra. Aqui a gente pode construir esse desenho, isso aqui nós obtivemos de alguns colegas trabalhadores do Espiritismo, que publicaram, e nós nos aproveitamos dessa maravilhosa construção que fizeram aqui, que está lá no Doc Player, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Estrutura, que foi uma publicação de alguém. Isso tem em outros livros também, inclusive um publicado pela FEB. Capítulo precedente, capítulo central e o capítulo subsequente, eles se interligam. Então você vincula ao capítulo, pode observar isso, um versículo-chave. Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com o versículo-chave do Evangelho. E aí tem versículos satélites ou versículos paralelos. Podem ser 2, pode ser 1, pode não ser nenhum, varia. Kardec coloca conforme as suas necessidades. Depois tem comentários de próprio Kardec e tem comentários dos Espíritos. Atenção, tem alguns capítulos que só tem comentário de Kardec, tem alguns capítulos que só tem comentários dos Espíritos. Mas a obra é estruturada desta maneira. E a explicação e o prefácio dela é aqui a acrescentada nota da editora e a explicação da editora FEB, da editora atual. Na época de Kardec era só o prefácio. Então aqui a gente observa que na explicação da editora temos aqui um ponto. A edição foi completamente refundida, além de algumas adições. As principais modificações consistem numa classificação mais metódica,
mais clara e mais cômoda da matéria, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Essas são palavras de Kardec, que ele publicou na Revista Espírita de 1865, quando ele anunciou a publicação dessa nova edição. Então veja que Kardec cuidava de melhorar aquilo que já tinha sido elaborado. No prefácio, tem uma passagem lindíssima, gente, do Espírito de Verdade, que Kardec elencou para ser a principal. E aí vocês vão ver a instrução acima, instruída, porque ela é fundamental para a compreensão dessa obra. Na introdução, Kardec declara totalmente, de maneira total, o objetivo dessa obra. Veja lá, e tem o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita e vários itens. Vamos dar uma olhadinha aqui, é claro, não há tempo para olharmos tudo. O objetivo desta obra. Kardec diz assim, pode-se dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral que destacamos aqui em verde. As 4 primeiras, diz Kardec, têm sido objeto de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, é o lugar que todas as religiões, todos os credos, os não credos, se humanizam, se unificam, sem que haja crítica um para com o outro. É terreno onde todos os cultos podem, portanto, se reunir, estandarte, bandeira sobre a qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais o aspecto moral constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originam de questões dogmáticas. Para os homens, em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Gente, está querendo dizer aqui que se você seguir isso aqui, você será feliz como sociedade. Se a sociedade passar a seguir esse código, não há mais por que haver sofrimento. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível. Não tem falha, gente. Se seguir, não falha. Para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Amigas e amigos, se você tratar de estudar essa obra com profundidade e vivê-la, você encontrará aquilo que tanto nós buscamos, que se chama paz íntima, felicidade. E Kardec declara, textualmente, essa parte é que será objeto exclusivo dessa obra. Se você quer saber se Jesus estava no ano tal, se aquele dogma... Esquece. Aqui você não vai ver nada disso. Você vai ver simplesmente o que tem de moral. O que Jesus quis dizer com aquela frase que alcança a moral. Se você quer saber um pouquinho mais, Kardec vai desenvolver lá no livro A Gênese, no seu capítulo 15, uma parte, na terceira parte do livro, ele vai desenvolver uma parte do Evangelho, mas ali ele vai analisar outros fatos, que não só a moral. Ele vai se deter em outras análises. Ali sim tem discussão, aqui não. Aqui é a extração da moral do Cristo. Bem, a obra em seu conjunto. Primeiro, a base da obra se constitui pelos capítulos 1 a 4. Ali você vai ver, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali, nós vamos então encontrar o que subsidia as partes que vêm depois. Ali, nós chamamos de base, que é muito importante se você for estudar a obra. Não quer dizer que você não possa abrir em qualquer capítulo. Claro que pode e deve, porque muitas vezes a gente é intuído para fazer isso, para poder encontrar uma resposta que nós estamos buscando. Mas se você realmente quer estudar, aprofundar, siga a sequência, porque a sequência foi como Kardec construiu para que nós assimilássemos. Depois que você adquiriu a base, você vai entrar no que nós estamos chamando aqui de redenção individual, que alguns irmãos aqui estudiosos do Espiritismo também chamam. Vai desde o capítulo 5, que nós sabemos que é o capítulo mais longo depois do último, que é o das preces, porque fala da aflição, até o capítulo 17. Nós temos aqui todos esses capítulos voltados para que você, como indivíduo, se redima perante a lei divina. Então, nós não vamos ler cada um, mas a redimissão individual vai dos 5 a 10, né? Que nós vamos ter ali, basicamente, bem-aventuranças, que são os códigos da vida. Aqui, se você seguir, você não erra na sua arte de viver. Depois, do capítulo 11 ao 17,
você vai ter o que nós chamamos faze isso e viverás. Ou seja, é quando você é convidado a executar aquilo que você estudou e compreendeu, para que você realmente cumpra o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois entra um estágio em que você precisa, depois de conhecido intimamente no seu ser, se envolver com o seu próximo, se envolver com a coletividade onde você está inserido. E aí entram os capítulos 18 a 26. Foi o que diz lá atrás, olha, este livro de doutrina terá considerável influência, disse aquele espírito a Kardec, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Aqui, então, é a parte que nos reúne como humanidade. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais e dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Nós estamos trazendo de novo aqui para vocês verem como é importante a construção de uma obra baseada no que se chama orientação espiritual. A redenção coletiva, então, vai do capítulo 18 ao 26, terminando a sua sequência. E aqui, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei. Destaca-se. Nós não temos tempo para abordar isso com profundidade, mas é muito rico isso aqui. E, por fim, a redenção final, que é o planeta como um todo, vai do capítulo 27 ao capítulo 28. E entra aqui, então, pedis e obtereis, coletânea de preces, e aí nós entendemos quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quando atingimos esse estágio que a obra propõe para nós, nós poderemos também dizer que já fazemos a vontade do Pai e não mais a nossa. E aqui a gente tem esses capítulos que vão ser de preces, que muitas pessoas, cuidado, acham que são só preces. Gente, a análise que Kardec faz antes de cada prece, meu Deus, é muito profunda. Vale a pena você estudar e não só se aproveitar das preces. Gente, encerramos uma geral, uma visão muito geral, só para cada um de nós ter um pouco mais de conhecimento dessa preciosa obra que está em nossas mãos há tanto tempo. Para nossas reflexões, nós vamos buscar lá em Renúncia, um livro que foi escrito por Emmanuel, pelas mãos do Chico, em 1944, e no capítulo 3, Testemunhos de Fé, Alcione, o autor, a autora principal desse livro, irá dizer assim: o ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço, disse Alcione. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Daí porque você, eu, todos nós temos que estudar com profundidade. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, gente, contudo, é erro grave. Raciocinar o evangelho não é suficiente. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Para isso, o raciocínio toma parte. Meditada, você precisa entender o que aquilo tem dentro de você feito, que movimentos faz. Sentida, aquilo tem que provocar emoções em você. Aquilo tem que provocar sentimentos que são nobres, elevados, que te faz, às vezes, chorar de forma incontida, sem saber por quê. Mas, sobretudo, gente, disse a nossa querida Alcione, essa mensagem do Cristo precisa ser vivida, porque somente assim a obra será então implantada na terra, como ele disse. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, o fim dos tempos que tanta gente fala é isso aqui, minhas amigas e meus amigos. É quando todos nós, os 7 bilhões e 300 bilhões de habitantes que têm encarnados, e mais 3 ou 4 vezes isso que tem no mundo espiritual, quando todos esses habitantes desse planeta que aqui permanecerem, tiverem o conhecimento, tiverem aquilo que se chama sentirem e viverem esse evangelho, depois de conhecer, meditar, sentir, viver esse evangelho, de fato, aí sim chegará ao fim, como disse Jesus. Minhas amigas e meus amigos, é isso que nós gostaríamos de ter compartilhado convosco e esperamos que seja útil a todos esse estudo. Muito obrigado, muita paz e nos colocamos à disposição para as vossas perguntas.
Então, a gente vê o que temos a fórmula na mão, então falta nós praticarmos, né? Verdade. Está nas nossas mãos, você falou a verdade. Depende se quisermos usar, né? Exatamente, né? Então, a gente vê, né, alguns comentários, né? A Lilian colocou, né? Que riqueza de palestra, encantadora, né? Encantada, né? Que ela está, né, com Helena, né? Coloca palestra rica em esclarecimento. Parabéns, Marcos Lana. Sempre bom ouvi-lo. Então, acho que a forma como você abordou, né, esse histórico que nos trouxe, né, toda uma sequência. Então, às vezes, não é fácil, né, escrever um livro comum, né, digamos assim, de uma revisão literária, né, um conto, né, aliás, né, colocar, né, no papel os ensinamentos do Cristo, né, por meio do Evangelho, né, mostrar todo esse acompanhamento que Allan Kardec teve. Né? Então, assim como Paulo, né, de Tarso também teve, né, todo o seu acompanhamento ali, né, por meio de Lucas, né, ali se mostrando, né, a construção dos evangelhos, né, então assim a gente vai vendo e vê esse trabalho hoje aqui como você apresentou, né, da doutrina, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa assim muito gratificante, né, eu acho que quem está aqui assistindo está sentindo a mesma sensação, né, e para quem também vai assistir posterior, né? Dona Minervina comenta parabéns, Marcilânio, palestra muito esclarecedora. Então, a nossa imensa gratidão, né, por estar aqui conosco nesse momento. Como não teve assim alguma pergunta, né, eu vou deixar, caso você queira fazer mais algum comentário, né, alguma reflexão final antes da nossa prece, deixar aí para que você possa fazer alguma reflexão que você queira complementar. Sim, Luciana, muito obrigado. Veja só, pessoal, que interessante, né? O Evangelho está no ar há 2000 anos, cerca de 2000 anos. Mas se você prestar atenção, o Evangelho não esteve disponível durante muitos anos, séculos inclusive. Se você prestar atenção, somente se tornará o Evangelho, vamos dizer assim, público depois de Gutenberg, quando a prensa, né, foi inventada e ali ele começou a fazer as impressões de Evangelho. Mas mesmo assim, era escrito em latim. Depois que Gutenberg traduziu para o alemão e depois começou a ser. O evangelho ficou restrito ao nicho das escolas. Depois do século XV em diante, ele começou a ser colocado na mão de nossas pessoas normais, como se eram chamados os não religiosos. Mas ainda assim, não era qualquer um que acessava. Só para lembrar disso, quando o nosso querido filho de Sacramento, Eurípides Barçanufo, estava na Terra entre nós, ele chegou no final do século XIX e desencarnou no início do século XX, no século 1918, se não me falha a memória. Ele, naquela época, para ter acesso ao Evangelho, ele teve que pedir permissão para que o Padre Paixão emprestasse para ele, porque ele era coroinha da Igreja Católica nessa época, antes de ser espírita, e ele queria estudar o Evangelho, mas não tinha o Evangelho. E lembra, as missas eram feitas em latim, você não entendia praticamente nada. Então vejamos que nós estamos verdadeiramente estudando o Evangelho do século XX para cá, gente. E o Evangelho de Jesus foi trazido, esclarecido pelo Evangelho segundo o Espiritismo há meio século antes disso. Então nós estamos há 150, 160 anos realmente estudando o Evangelho. E nós temos na mão esse tesouro agora. Você não pode admitir, dizer que se fale que alguém não tem o Evangelho. Quando você vai num hotel, qualquer hotel na gavetinha tem uma Bíbliazinha, um Novo Testamento, você já sabe disso. Por quê? Porque é um livro que todo mundo já reconheceu que é parte
da construção da felicidade. Minhas amigas e meus amigos, meu último desejo, estudem essa obra, aprofundem, porque os benefícios que advirão através desse aprofundamento, você irá perceber como o pomicultor que planta e vê depois as frutas doces nascendo. O tempo irá produzir essas frutas de paz em você. Estude, não perca a oportunidade. Muito obrigado e muita paz. Você deseja que eu faça a prece, Luciana? Eu não estou te ouvindo, Luciana. Acho que você está sem som. A Helena, né, faz um pequeno comentário, né? Percebemos o quanto a espiritualidade tem confiança naquele que vem cumprir a sua tarefa. Além disso, a assistência espiritual é fantástica, né? Então, né, resumindo, né, uma forma. Então, gente, em nome da União Espírita, né, a gente agradece a Marcilane pela sua disponibilidade, né, pelas excelentes reflexões que ele nos trouxe hoje sobre a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente possa também ter outros momentos de encontro com ele aqui no nosso canal. Né. Lembrando que na próxima quinta-feira, né, teremos a palestra, né, com o tema Ser para conhecer, conhecer para ser, né? Com a Astrid de São Paulo, né? Então convidamos vocês a divulgar e a se fazer presente, né, na próxima quinta-feira. E lembrando que temos atividade sempre às 20 horas, na sexta-feira, com a doutrinária do Lar Espírita André Luiz, e ao sábado na segunda-feira, sob a responsabilidade do Grupo Espírita Joana de Anjos, também às 20 horas. Então, convidar o nosso irmão Marcos Lane para fazer a prece final, né, encerrando assim esse momento de muita gratidão. Ok, então vamos lá, vamos nos aquietarmos intimamente e dizer muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, benfeitores espirituais. Muito obrigado por nos dar o roteiro seguro, um mapa para chegarmos no fim de nossa caminhada, que é a perfeição. Este Evangelho, que é um mapa seguro, a bússola que nos orienta os passos com segurança. Obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto, a fim de nos prover este recurso que nos provém a condição de atingir a meta a que todos fomos destinados, sermos felizes. Muito obrigado, Senhor, por nos ter legado este tesouro e mesmo tendo nos deixado em corpo físico, permanece conosco, trazendo a verdade a todo o tempo em nossos corações. Que a tua paz, Senhor Jesus, permaneça em nosso ser, hoje e sempre. Que assim seja.